Então, galera, eu trouxe um amigo meu aqui que eu gosto muito, que é o Caporal. Amigo de longa data, né, Caporal? Uns 20 anos, pelo menos, né? Uns 20 anos, né? Que é um cara muito conhecido no setor de concessionárias, bem conhecido, muito respeitado do setor de concessionárias, mas que ele manja muito de serviços e vendas pra caramba, e a gente queria que ele falasse um pouco de tudo que ele conhece de vendas e serviços também para o pessoal de reparação, né? Pessoal de reparação independente, ouvir e aprender com o nosso amigo Caporal, né? Caporal, brigadão, cara. É um prazer estar aqui. Obrigado por ter me convidado. É sempre uma oportunidade muito boa falar com você. Que legal, Caporal, muito joia, cara. Caporal, como é que você se meteu nesse negócio, cara? Me conta um pouquinho, da onde que você veio, como é que você chegou nesse negócio de concessionárias, de veículos, etc. Bom, meu pai trabalhou nas montadoras, né? Desde 41. Em 1941, meu pai já trabalhava em montadora. Meu Na Deus. época, não tinha montadora no Brasil. Ele trabalhava numa importadora que chamava Varan Motores. Importava carros Nash, motos BMW e tratores Ferguson. Aí ele foi trabalhar depois na Cofap, trabalhou na Ford e na Volkswagen. E meu pai sempre trabalhou na área de serviços. Ah, Então, então ele. Mas assim, mas ele trabalhou na concessionária, ele não passou pela indústria. não, vou voltar. Tá. Importadora, não tinha Importadora. indústria no Brasil. Verdade. Não tinha indústria no Brasil. Em 41 não tinha indústria no Brasil. Importadora, então importava veículos Nash. Para quem não sabe, na Ocean Drive em Miami tem um Nash parado lá. Então, se Cara, procurar aí, eu tenho que acha. admitir, Nash, fala pra mim o que é Nash. Nash é uma marca de carro, é um modelo, marca, sei lá, não sei se E tem. não tem mais Né? hoje, né? Então, mas olha, se você for na Hotel Brigadeiro, na Brigadeiro Luiz Antônio, tem a Varan Motores, que meu pai trabalhou lá, que importava os Nash. Então, a Varan Motores tem as fotos dos carros que importavam, tudo lá no Hotel Brigadeiro. Que legal, O cara. hotel era também do seu Varan, não deve existir mais, né? Meu pai já morreu também. É, E aí meu pai trabalhou na montadora na Ford, na Cofap, na montadora Ford e na montadora Volkswagen. Sempre na área de pós-venda. Sempre na área de serviços, Ah, inclusive. Meu pai era gerente regional de serviços. gente. Né? E aí meu pai foi trabalhar em concessionária na década de 60. Então, em 1960, meu pai é gerente de serviços da Volkswagen. Foi aí que eu saí pela primeira vez no jornal da Volkswagen, em 63, com um macacão de mecânico, mexendo num Fusca 63 0 km. Entendeu? Que legal. É a foto do meu livro aqui, ó. Vou pegar para mostrar. Olha Pronto. que legal, verdade. Depois você fala do seu livro, inclusive. É isso aí. Esse é um deles. Eu tenho um só de É. serviços. Esse aqui fala só de taxa de Eu administração. sei, eu comprei isso de você. Então, numa dessa, seu pai estava totalmente inserido no mundo e você foi no vácuo. Mais ou menos. Durante um bom tempo eu fui rebelde. Eu não queria trabalhar com nada que fosse do setor automotivo, porque meu pai era muito conhecido. Meu pai foi Ah, presidente da maior rede de concessionários do Brasil, que era a Mesma, na década de 90. A Mesma tinha 32 concessionários de todas as marcas. E aí eu era conhecido como Caporalzinho. Aí eu falei, vou fazer um negócio totalmente diferente dele. Eu botei uma rede de locadoras de vídeo, na época, em 82, 83, 84, mas perdão, aonde? Em São Paulo ou em Campinas? em Maceió, Alagoas. Meu Deus, então você morava em Maceió. Morei para montar essa rede lá, fiquei lá, montei 6 lojas, fiquei lá. Ah, mas você foi sozinho pra lá? Casei e fui. Gente, aventureiro. Casei e fui para lá. Aí, porque eu montei também, com 19 anos, uma transportadora. Carro, moto e caminhão. Você tinha 19 anos? 17 eu tive que ser emancipado, fiz 18, fui emancipado para montar a empresa. E aí eu Meu transportava carro, moto e Deus. caminhão e fazia assessoria para os concessionários. Eu pagava carro, processava a ordem de serviço na fábrica, porque vinha tudo no malote. Então você tinha que fazer OS de garantia. OS de garantia, você sentava lá com o responsável de garantia do fabricante e tinha que bater, ticar item por item da garantia para ver se aquilo cobria ou não cobria. Nossa, mãe. Então, aí, e eu fazia pagamento de carro também
porque o pagamento vinha o cheque no malote. Então eu tinha que ir lá ticar carro por carro, falar assim, olha, tá aqui o cheque. Esse daqui tá pago. Eu fui tanto na Ford financiadora que eu casei com a menina do RH, da Ford. Com a Meu psicóloga da RH. Deus do céu, cara. É. E aí, eu um tempo deixei de trabalhar no setor automotivo, porque eu não quis mais. E com 30 não, 29 anos por aí, meu pai parou de trabalhar como executivo e ganhou uma bandeira de moto Honda em Itanhaém. E eu fui tomar conta disso aí. Aí acabei brigando com meu pai logo no começo, na construção do muro da concessionária a gente já brigou. Não chegou no acordo. É conflito de gerações, eu sei isso porque eu passo com meus filhos isso hoje, né? E aí eu fui montar E era loja de carro, uma concessionária Honda. Honda. E aí eu fui montar loja de carro. Aí montei loja de carro, loja de moto, e fiquei um tempão sendo lojista. Aí, com 35 anos, eu arrumei o meu primeiro emprego em concessionária de veículos. Aí fui começar a trabalhar em concessionária. Aí trabalhei empregado, acho que 3 anos, 2 anos ou 3 anos. E depois montei uma consultoria, que tem até hoje, tem 33 anos a consultoria, que é a Mega Dealer, Megadilha, foi, eu que, te a- conheci. que- que É. atende na área de vendas, peças e serviços. Nossa, Também, quanto? 33 já tem a de Megadilha? 33. Meu Deus, cara, Tem que até legal. hoje. É isso. Que Mas loucura. na Mega Dealer, eu nasci dentro da Mega Dealer como consultor, dando treinamento de pós-vendas. Dei treinamento de peças e serviços uns 10 anos. Para Cara, todas as redes, muito gerente de serviço, ou que era balconista na época, tudo foi treinado por mim. Ou gerente de peças. o pessoal de Balconista de peças. concessionárias, cara, eu acho que todo mundo que eu falo, dificilmente alguém não conhece você ou a Megadilha, né? Foi uma empresa 33 anos, vocês ficaram muito conhecidos, né? Em que momento surgiu a Autoavaliar? A Autovariar surgiu de um amigo meu, que lavava carro. Ele falava, o que você faz? Sou lavador de carro. E ele lavava 200 mil carros por mês, com 2.500 funcionários, só Meu dentro de Deus. concessionária. Hum, E aí ele usava a lavagem como uma trava de saída. Então, lava os carros de graça, mas você deixa eu vender uns produtos aqui dentro da concessionária. Então ele fez isso durante um bom tempo, e aí ele preparava os veículos usados das concessionárias também. Acaba fazendo a aham. preparação. Arrancava o protetor de cárter, peito de aço lá, né? Isso filme, tirava as calotas ou punha calota, ele arrumava os carros para vender e começou a reparar que as pessoas passavam os carros antes, às vezes até de você entrar na concessionária, ou repassavam o carro para meia dúzia de amigos, etc, etc. Aí ele falou, vamos colocar isso na internet? Isso em 2011. 2011, você que é uma pessoa de tecnologia sabe muito bem que estava começando a internet para valer. De verdade. É. E aí a gente começou a fazer isso, mas, assim, na verdade, eu comecei sem ele. Porque no dia que ele me convidou para ser sócio, eu não aceitei e ele morreu. Meu Deus. Ele caiu no acidente aéreo, não caiu um avião, né, no acidente aéreo em Recife, na Praia de Piedade. Lá morreram Nossa. 16 pessoas. E aí, como eu não tinha aceitado, e o irmão e o pai herdaram a empresa, herdaram tudo, falaram assim, o sonho do André, chamado André Pimenta, que você fosse sócio, agora você é sócio. Me deram um contrato social para assinar. E eu assinei. Falei, tá bom. Gente, que Aí coisa. um ano e meio depois, um ano e meio depois eu desisti, porque eu tinha gasto todo o meu dinheiro, tecnologia quase não vai dinheiro, porque não era nossa, era contratada, você imagina que era uma loucura, e não estava dando certo. Aí eu falei, vou parar, porque eu gastei tudo de gato tinha, não tem mais dinheiro para pôr, parar. Aí eles falaram assim, não, vamos parar todo mundo e tal. Nesse meio tempo, 6 meses depois, apareceu o Aleander, que você conhece, o Silvio, falou assim, tem um cliente nosso que quer implantar aquele processo que você tinha lá e tal. Eu falei, eu acho que daquele jeito não dá, mas eu tenho uma ideia de como pode ser. E aí a gente começou, do Andretta aqui em Campinas, né? E foi indo, e deu certo. E aí, então, hoje, e ficou então você, o Aleander, o Silvio e o Nino entrou depois? O Nino já era meu sócio nos projetos digitais da Mega Dealer. Todo ano um Ah, projeto digital, ele entrou de sócio. Aí depois veio o Rogério e o Will, e depois a Stellantis. que legal. Até para o pessoal entender,
o pessoal de autopeças e oficinas às vezes não tem ideia do que significa autoavaliar e hoje que vocês conseguem fazer no mercado. Você consegue resumir para gente? Sim, claro. A Autoavaliar é um one-stop shop, ou seja, é tudo para carro usado. Então, imaginar, para carro usado a gente faz em tecnologia. Então, a gente avalia o carro, faz gestão de estoque e vende o carro. Sempre, quando avalia o C2B, a gestão de estoque é um B2B e a venda também é um marketplace automotivo B2B que a gente faz. Para resumir bem, né? Mas tem uma série de produtos aí no meio, Claro, uma série claro. de coisas. É porque o que eu vejo na Autoavaliar é que vocês fornecem veículos para as lojas e concessionárias, não é? A Autoavaliar, vamos lá, É, tem os anunciantes e os compradores no marketplace, certo? ok. Anunciante hoje é concessionária, locadora, banco e montadora, basicamente. Comprador é concessionária e loja de carro. Tá, ok. Então você pega da locadora, resumindo aqui mais ainda, e vende para a concessionária e para os A lojistas. loja, é. Loja. A Loja é concessionária não? concessionária compra também, Também, né? mas Também. compra menos que as lojas. Tá. Então, o seu principal cliente que mais compra de você são lojistas de veículos. Logística veículos, tem 40 mil. 40 mil. E hoje, só para eu não chutar o número errado aqui, quantos veículos vocês movimentam, por exemplo, por mês? A gente avalia 200 mil, mais ou menos. São comprados uns 50, números redondos, né? Uns 50 mil e a gente vende 20. Porque uma parte é vendida no showroom. Né? Cara, esse número, colocando no ano, é número pra caramba, hein? É É número pra muito caramba. carro, não, cara? Carro. Vocês vendem mais de 200 mil carros por ano. E um em cada 4 carros são vendidos no Brasil passam por Autoavaliar. Ou sendo avaliado, ou sendo vendido. Ou seja, passa por nós, Por de alguma por forma. algum processo. Entendi. É. Tá. É, porque uma das coisas que eu falava com você é que eu acho que em algum momento o movimento, porque os carros passam muito pelas oficinas, né? Ele tem um papel importante que é, enfim, em algum momento a gente acaba descobrindo até dentro da própria oficina se esse dono de carro quer vender o carro ou não, é uma discussão que a gente tinha antiga, né? Mas uma das coisas que eu acho que é muito interessante nessa sua trajetória, Caporal, que eu acho que, assim, para mim existe um grande degrau, cara, do que é realizado dentro da concessionária em nível profissional, assim, e você vai me corrigir, assim, do que a gente consegue realizar hoje no aftermarket, no mercado de produção paralelo, que é na oficina, mesmo no auto center legalzinho, né? Do que na área de peças e serviços que a gente acontece lá na concessionária. Você, para mim, quando eu olhando aqui de fora, eu conheço muito pouco de concessionária. Eu conheço bastante de autopeças de oficina. Para mim, eu vejo, né, como cliente, às vezes, de concessionária e também da oficina, uma grande distância. Você também vê isso? Como é que você vê? Eu acho que é diferente. Apesar de todos serem oficina, o negócio é diferente um do outro. É assim, vamos lá. Primeiro que a concessionária trabalha com carros mais novos, sempre, né? Ou carros em período de garantia, então ela faz uma manutenção preventiva do que mais do que corretiva, normalmente. Sempre vai ser assim. E nesse momento ela troca mais peça do que conserta, certo? Tá, sim. Óbvio. Eu acho que o auto center fica no meio termo. É interessante isso, mas o auto center fica no meio termo, porque ele troca peça. Troca. O negócio dele é trocar peça. Sim. Né? Não tem uma coisa tão especializada. Às vezes ele trabalha em nicho, assim, né? Só faço suspensão, pneu, Undercar, por exemplo. Undercar. undercar, então você sabe melhor que eu. Agora, na oficina mecânica, ele faz de tudo, filho. Dá até jeito. Né? Então ele conserta carro, de verdade. Mas Ele a concessionária também não não troca conserta essa carro? peça. Não troca Não. peça. Você vai Ah, abrir o diagnóstico do problema do carro, que deve estar no manual, sim. né? E ela vai fazer aquele processo, cobrar a quantidade de horas determinadas para aquele tempo de mão de obra padrão. O que ela faz de conserto é a parte estrutural, né? Então, desde o martelinho de ouro até a folha de pintura, isso faz, é conserto aí, tá? Tá. Mas eu estou dizendo na parte mecânica, nós estamos falando de mecânica, certo? Mecânica é identificar o problema e trocar a peça. Só. Mas então, de maneira geral, desde a oficina troca-peça ao auto-centro troca-peça, a concessionária troca-peça. A oficina troca peça, mas a oficina ela é mais flexível no jeito de, vou dizer flexível, não sei se é uma palavra boa ou não, mas no jeito de arrumar o carro. Porque assim,
ela tem soluções, às vezes, até pouco ortodoxas, não dizer que são melhores ou piores, Tá. tá? Mas de consertar um carro, realmente. Por Ele vai achar exemplo, uma solução para o seu problema. por exemplo, na concessionária, eu não dou um passe no disco de freio, dou? Não. Então, isso, por exemplo, é uma solução que a Passa no oficina disco. dá, Dá. Passa no que as disco. concessionárias Que a concessionária vai te falar para você trocar o disco. troca o disco. Ela vai dar o passe, tá? Mas ela vai falar para trocar o disco. Tá, tá. Pronto. Exemplo perfeito. Ótimo. Agora, você fala, por exemplo, né? Ou, por exemplo, ela pega um escapamento. Lembra do escapamento. Ela não vai soldar o escapamento, né? Isso, nunca, né? Vai trocar o escapamento. Então, é diferente de consertar e Sim, trocar, tá? sim, É esse ponto. sim. Entendi. Agora, algumas coisas vai ter que trocar em qualquer lugar. Concordo com Sim, você. sim, Né? sim. Reparar o amortecedor. Acho que quase ninguém mais faz isso, né? Troca o amortecedor, sei lá. Não. É Então, errado. Então não tem. Mas as soluções da concessionária são muito, né, quadradinhas naquilo e ponto, só faz aquilo, para aquele tipo de veículo, porque ela vai trabalhar especificamente numa marca e até uma certa idade, porque ela nem tem público para outra idade. E é isso que eu ia te perguntar, porque você teve uma experiência legal também, me corrija se eu estiver errado, nos Estados Unidos. Você conhece um pouco o mercado americano, conhece? Conheço razoavelmente. Eu morei lá Eu 7 vejo. anos. Isso, eu vejo você, vários eventos que você eu tem faço eventos comentado. lá há 20 anos. Isso, então você conhece bem o mercado americano. E, pelo que eu ouço, né, e aí eu não tenho informação, por isso que eu quero que você me diga, a diferença do aftermarket e o mercado das concessionárias no Brasil, na Europa, nos Estados Unidos por exemplo, aqui os números que eu tenho 85% do mercado reparador aqui é oficina, é aftermarket, é paralelo. E só 15% vai para as concessionárias. Isso é o número que eu tenho, para você me corrigir. Diz que Estados Unidos é um pouquinho diferente e Europa diz que é 50-50. Ou seja, o pessoal repara bastante na concessionária lá. Isso é verdade ou não? Vamos separar. Vamos lá. Vamos separar as coisas porque é bem interessante. Tá. Vamos falar dos Estados Unidos. Estados Unidos, você não perde a garantia para realizar o serviço na oficina independente. Ok. Desde que você prove que você fez todos os passos do manual do proprietário da revisão que você tinha que ter feito. É o tal do right to repair? Ou não? Não sei. Não sei. Porque tem um negócio que o pessoal reclama que aqui no Brasil não tem o right to repair, que não sei o quê. Não. Vamos lá. Você pode levar na oficina, né, no Pep Boys, no Jeep Lub. Você leva lá, o cara segue todos os passos, tá aqui, anotou, ele vai tirar a moessa, é bem organizado, normalmente é de rede, porque tem independente. Isso é de rede, né? E faz passo a passo, você não perde garantia. Então é diferente, certo? Diferente. Na Europa, é interessante porque se eu escrever uma cartinha para a Citroën e falar assim, eu quero ser oficina autorizada da Citroën. Você, por favor, vem aqui me homologar. E a Citroën vai exigir uma série de coisas para te homologar. Ok. Mas ela não pode negar. Verdade. Se você não tiver todos os pré-requisitos necessários, ela nega. Mas se você tiver todos, ela não pode negar simplesmente porque quer negar. Olha. Chama Block Exemption isso. Eu não sei se tem uma revisão esse ano, mas há muitos anos já tem isso e tudo mais. Então, quando você fala que leva na concessionária, não leva na concessionária, é uma oficina autorizada. Entendi. Pode ser que seja uma autorizada, não uma concessionária. Você pode fazer. Não, porque você falou, por exemplo, que a concessionária, ela fica com os veículos mais novos, né? Durante praticamente os primeiros anos, garantia, e depois os veículos vão para o mercado reparador independente. Normalmente, o que a gente ouve é que ele vai para o mercado reparador independente por causa dos preços, porque a concessionária não consegue competir com as oficinas. É isso ou não? Não. Porque... Não é isso. Normalmente a peça custa 2 vezes o valor da mão de obra, certo? Mais ou menos essa é a regra para você, não? Ou até mais. Não. Peça depende, né? Tem peça porque você pega um disco de freio baratinho, né? Custa R$100 aí. É mais caro você ter a mão de obra. O original? Então, aí entra genuíno original. Não é de Rover. É mais caro que a mão de obra ou não é? Não, então, é verdade. Então, vamos lá. Opa, derrubei. Então, vamos lá. A gente leva o carro na concessionária durante o período de garantia. E depois, mesmo no período de garantia, a revisão da garantia ela é paga, porque o óleo é pago, o filtro é pago, então não é 100% garantia. Nos Estados Unidos, em muitos casos, você não paga nada. Muitas marcas você não paga nada. Tá? E
Muitas vezes o preço da concessionária é mais barato que a oficina independente. Só que ela não sabe explicar isso. Porque, assim, o que eu recomendo para as concessionárias, porque eu dei muita conselho para concessionária, eu falo assim, o que todo mundo faz, filho, você tem que ser o mais barato de todos. E tem gente que coloca na plaquinha, troca de óleo na rei do óleo, sei lá, em qualquer lugar, hein? Né? Custa R$ 200. Aqui custa 180. Pronto. Então ele coloca lá, então, óleo todo mundo troca, eu troco o óleo mais barato. Né? Conserto do calço hidráulico, sei lá, estou inventando isso aqui, né? Ou diagnóstico da bomba injetora do Jeep diesel, okay, né? Tal, não sei o quê. Isso eu faço. Então isso eu cobro mais caro. Entendeu? Ah, Porque, óbvio, oferta e procura, tem a sim. lei e tal. Então, não é essa lógica simples. O que acontece é a peça original, sim, é mais cara que a paralela. Isso é uma verdade absoluta. A mão de obra da concessionária nem sempre é mais cara do que a uma. E o que é legal, assim, que a responsabilidade da concessionária às vezes é maior. Né? Assim, você leva o carro 20 vezes lá, o cara vai arrumar o carro para você, ou trocar o carro, ou fazer alguma coisa, não dá um jeito. Você tem que se virar. Normalmente, eu já fui, ó, aqui em oficinas de rede no Brasil, etc., que eu paguei, para não discutir, fizeram serviço lá no meu carro, fora da garantia, óbvio, levei na oficina de rede, peguei, tirei o carro e levei na concessionária, falei, agora arruma, porque, Ah, entendeu? Não conseguiram resolver o problema. E a oficina famosa, hein? Muito ah, famosa. Eu não conseguiu, eu nem reclamei, o dono é meu amigo, inclusive, mas eu não vou fazer. Assim, não entregou bem, na hora de entregar não foi direito, não tem muito processo. Eu acho que falta para as oficinas, principalmente, um processo claro das duas coisas, das duas pontos, da recepção, diagnóstico e tá. da entrega. Porque ali causa os problemas, né? Na hora de arrumar, você sabe como arrumar o carro, mas quando você está com o cliente, você tem que saber fazer direitinho. Isso falta muito, Na né? hora que o carro entra, então, na oficina, Porque como é que você dá o diagnóstico correto? Você tem que fazer as perguntas para o cliente, ver o que está acontecendo, talvez levar o carro num box, levantar para dar uma olhada, sei lá, né? Mas muitas vezes o cara deixa o carro lá, vou dar uma olhada, não sei o quê, não tem muita amarração nisso, né? ah, Essas duas pontas têm que estar bem amarradas, porque quando você recebe o carro para você saber que o serviço você vai fazer direito, inclusive cada vez que você tiver uma alteração, teria que falar com o cliente, negociar, sim, ver, sim, sim. e principalmente depois na hora de receber, né? Entregar o carro e cobrar. Né? Não existe muita técnica para isso hoje em Você dia. falou, por exemplo, então você acha que na hora que o carro entra na oficina, hoje o mecânico tradicional, ele não tem, por exemplo, um processo muito claro para fazer um diagnóstico legal. Por quê? Aí a minha pergunta, por que Começa na você, recepção na do recepção, na cliente. hora que o carro entra na oficina, Não o carro. O cliente entra com o carro, né? cliente, Normalmente. isso, cliente, Aí você tem isso, que. Você entrevista quem? O carro ou o cliente? Você entrevista primeiro o cliente. o Abre a cliente, OS, põe lá os dados, pergunta para o cliente qual é o problema. sim. Depois você pode ir lá conferir o carro. Ver com Aí tem, ele. você acha que aí já tem problema? Não, no começo já tem problema. É aí que pega. Você acha que Larga na o hora de carro entrevistar aí. o cara? Ah, Larga o carro entendi, aí, deixa ele dar uma entendi, olhada. entendi, Você entendi. não entrevista o cara direito. Sabe como é que você usa o carro? Por onde você anda? Estrada de terra, é viagem. Se você Ah, vamos pegar o caso da Land Rover, por exemplo, que dá problema na diesel. Se você não viaja com ela, ou se você viaja com ela, tem uma diferença total nisso daí. Né? Então, você tem que saber direitinho como é que é o cliente e tal. E depois, inclusive, para saber o seguinte, ó, se eu encontrar alguma coisa aqui no meio do caminho, teu carro precisa ficar uma semana, você está disposto a deixar o carro assim mesmo? Você vai retirar o ah, carro? Como é que é, né? Entendeu? Porque às vezes com o trabalho, às vezes aparece um problema que não é tão complexo, ele se transforma num problema complexo, já que eu sou um consertador, né? sim. Então eu começo a mexer mais, porque normalmente um carro que vai no reparador, ele já é de segundo ou terceiro dono, Ah, né? Um carro de segundo ou terceiro dono, você não tem certeza como o primeiro ou o segundo dono isso, repararam. Você sim. pode achar algumas maracutaias no caminho, você pode achar uma série de coisas, algumas coisas que foram feitas de uma maneira que não seguiram muito a cartilha e não deu certo. Isso acontece. Então é Não, muito eu tô. importante você. Nossa, foi um Porque negócio muito legal, cara. Porque a hora que o cara entra, então, o meu cuidado tem que começar com a entrevista com o cliente. é, Esse você acha que é um dos pontos chaves. porque ele é meu cliente ou não? Sou eu que arrumo aquele carro há muito tempo? Já sei. Aí tá Se bom. tem histórico ou Tem não, né? histórico. Eu vou ter que puxar o histórico, né? Ah, Olha, a última vez que você esteve aqui, tá aqui. Você trocou óleo esse meu tempo, que faz 15 mil quilômetros que você não volta aqui. Ou um ano. Você trocou óleo? Não, não fiz nada. Pô, tem que saber. Ou não? Inclusive para fazer venda adicional, né? Eu tô ah. pensando em faturar mais. É fundamental, né?
Então, saber o que aconteceu com o carro e como ele usou. E Ah. depois, na hora da entrega, eu checar direitinho se a expectativa dele foi atendida. Ou seja, eu arrumei o carro nisso, isso eu não mexi, está certo, e vai te custar R$ 5.000. E o cara, às vezes, não gosta de ouvir isso, né? Sim, Entendeu? com certeza. Então eu tenho que mostrar para ele que eu fiz um trabalho, assim, sabe? Assim, porque tem que ter um cuidado, porque senão o cara não volta mais. Ah. E uma venda é uma venda de. É o início de um grande relacionamento, né? Ah. Principalmente no caso de um cliente de oficina, é quase que nem um barbeiro, é uma venda recorrente para o resto da vida. É que eu falo, um LTV enorme, né? É, LTV não, você souber manter o cliente. É. Agora, se não sabe manter o cliente, como é que faz? Pô, mas é legal, né? Porque realmente, eu tô prestando atenção aqui como é que o pessoal faz. Realmente, você chega na oficina, ele fala assim, qual a sua reclamação? Tá fazendo um barulho na suspensão ali Faz traseira, um ali na cloque na roda. traseira. Isso. Aí tá bom, deixa que eu vou olhar. É isso que ele faz hoje na oficina, né? Aí eu Exato. pergunto, como é que você está usando o carro? Ah. Né? Você está indo por onde? O que está acontecendo? Faz tempo que tem esse problema? Você já Legal. pegou o carro com esse problema ou estava antes? Entendeu? Sabe como é que é? Eu tenho que saber essas coisas, né? Porque eu já vou identificando. O diagnóstico começa na entrevista, né? Claro, fundamental. Que legal. O que acontece? Na oficina, o cara acaba se descuidando, não investiga muito como o cara anda com o carro, se ele comprou, enfim. Acaba olhando lá e seja o que Deus quiser. Levanta o carro e dá uma olhada. Encontra alguma coisa, troca ou não troca, no meio do caminho, liga para o cliente. Isso, Cara, eu sempre encontrei acontece. aqui, tem que trocar um parafuso aqui, cara. Posso trocar? Custa R$ 1.000, não sei o quê, pode, não pode e tal. Hoje aqui alguns oficinas já estão tomando cuidado, manda fotinho, manda vídeo, não sei o quê. Olha, posso trocar, papapá. Beleza, Isso. troco, né? É isso aí, na hora que ele vai entregar o carro, ele fala, troquei aquele parafuso como a gente combinou, né? Normalmente você fala assim, as peças estão lá no chão do carro. Ah. Aquelas peças para o cliente não quer dizer nada, concorda? Não entende nada, né? Então olha lá, ela fala assim, o que eu faço com isso agora? Ele quer mostrar que ele foi honesto, né? Mas não é bem assim. Eu acho que não é só isso. Pode colocar as peças lá? Pode. Mas eu perguntaria, você quer levar as peças? Com as peças aqui separadas, você quer ficar com as peças que foram trocadas? Etc. Ou até mostrar, né? Pegar peça por peça, mostrar para ele, eu troquei porque o desgaste aqui, isso aqui tá com problema assim. Isso ninguém faz. Olha lá as peças lá embaixo, tá vendo? Tá no banco ali do passageiro, tá no chão, tá? Beleza? Pode ir embora que tá tudo em ordem. Ou senão, fala assim, o cara, engraçado, tá com um barulhinho aqui, só roda mais 200 quilômetros, que fica bom. Precisa andar. Recursos, você acha que tem muita diferença? E você falou, fui na oficina e o cara não conseguiu consertar, porque você acha que a concessionária tem mais equipamento e tecnologia? Não necessariamente. Não, né? Eu acho que a concessionária, a oficina pode ter também, os equipamentos não são tão caros, eu tenho softwares aí sofisticados que vendem em todo quanto é lugar, fácil. Eu acho que não é problema isso. Eu acho que é falta de processo e treinamento. Muito mais do que ferramenta. E treinamento, você Claro diz que desde o atendimento como técnico, os dois. isso tudo. Tem o comportamental e o técnico, né? Sim. Então, se a gente considerar que técnica de recepção e técnicas de vendas também é técnico, pode ser os dois técnicos. Mas a técnica de arrumar o carro, isso falta também, eu acho. Porque, assim, é duro o cara ser especializado em tudo. Concorda? Em todas as marcas, todos os anos e modelos. Muito. É difícil isso. Hoje em dia é muita variedade, muita coisa. Né? Eu sou muito amigo de uma oficina que é especializada em Land Rover. Né? Ele só atende Land Rover. Ele não atende outra coisa. Você vai lá com o Porsche, ele não vai atender. Você vai lá com o Audi, ele não vai atender. Você vai lá com qualquer carro, com o Volkswagen, ele não vai atender. Só trabalho com o Land Rover. E aí ele consegue, com muito treinamento, muito esforço, muitos fornecedores específicos, porque a peça Land Rover é muito cara, então ele tem, às vezes ele consegue, às vezes importar, ou não importar, etc. Porque ele trabalha só com carro de segundo e terceiro dono no Land Rover. Então, você imagina, vamos pegar o caso do Land Rover, que é bem típico, porque a manutenção do primeiro dono ainda está na garantia, tal, não sei o que, vai bem. E ele gastou uma fortuna para comprar o carro, então o poder aquisitivo dele deve ser alto, certo? O segundo dono é um pouco mais baixo. E aí, quando ele vai no mecânico para consertar o carro, etc., começa a ter as improvisações. Isso acontece muito em carros mais caros. Carros que as peças são caras e a mão de obra é difícil. Alguns casos da Land Rover, não são todos, mas tem que descabinar. Né? Então, dá trabalho, custa caro, não é barato. A mão de obra e a peça não é barato. Então, o que acontece nesse caminho, quando você pega um carro de terceiro dono, quarto dono, ele passou por várias manutenções que não foram boas. Né? E aí o problema é maior.
Então, mas aqui no Brasil, então, por isso que eu até pedi para você fazer uma analogia do que você viu nos Estados Unidos, porque a gente tem caracterizado aqui no Brasil o seguinte, cara, não leva na concessionária que é caríssimo. Isso é estigmatizado aqui, cara. O pessoal tem medo da concessionária. E você está me falando o seguinte: a peça, inclusive até anotei aqui um negócio, né? Porque é assim, peça original e peça genuína, porque aqui é o seguinte, né? No Brasil, cara, eu até falo pro pessoal, olha, A gente faz várias classificações, né? várias. Peça É, genuína é o que está na concessionária. isso. Peça original. Original. É, Original é aquela Bosch que você compra na autopeça. Peça tá. original. Porque é Certo. a mesma peça que a Volkswagen usa, Isso, só que ela é com a marca Volkswagen. Ok? isso. Tá Então bom. a Bosch quase paga para fornecer para a Volkswagen para ela poder ser considerada aqui no Brasil e na América do Sul como original. E a Paralela, que não é fornecedora das E a montadoras. paralela você tem primeira linha, segunda linha, terceira linha. Também. Então, por Então, exemplo, se o cara compra a original, eu estou dando exemplo da Bosch, que é uma marca conhecida, né? Pô, ele tá bem, né? Ele tá ah, bem. E ela é mais barata do que a da Volkswagen. mas muito, assim, ó, e hoje tem uns casos absurdos. Eu tinha a Amarok, por exemplo, né? Então a Amarok é quase uma Land Rover, né? Caro em É, tudo também, né? então, aí, por exemplo, os bicos de. Eu vou pegar um caso que eu tenho, acho que eu lembro os números. Os bicos do pneu, que são eletrônicos, né? Você tem um sensor O ali sensor. para calibrar, tal, não sei o quê. Era R$ 4.000 para eu comprar os bicos Meu na Deus. concessionária. Aí eu comprei um paralelo, né, tal, Ah, por 200. Os quatro. Assim, 20 vezes mais, essa diferença é muito absurda. Então tem algo errado. absurdíssimo. Tem algo errado. É, Por mais que você fale, mas o teu vai dar problema. Não deu. Poderia é, dar. Eu trocava outra vez. é verdade. Você podia trocar umas 5 vezes que vale a pena. 20. Não, tudo bem. Eu tô chutando para não te dar muita dor de cabeça, né? Então, e não deu, hein? Não Então, deu. assim, Não porque deu. não é uma peça tão sofisticada assim. Claro, claro. Não, dava para trocar, não era de segurança máxima, né? Então, tudo bem, E por que né? você acha que é tão mais caro na concessionária natural? Algumas coisas eu não sei explicar. Algumas coisas não são tão caras assim. Mas Aham, outras são tão absurdas. É coisa de valor, é muito absurdo. É muito além do que você hoje entra no Mercado Livre, por exemplo, e acha a peça muito mais barata. Você tem fornecedores e fornecedores. A gente sabe que tem tipos de peças diferentes. Primeira linha, segunda linha, terceira linha, paralelo. Tem a genuína, tem a original, tem tudo lá, tá lindo. aham. Tá? Mas essas diferenças tão absurdas das peças muito similares, e às vezes algumas que não têm, sei lá, calotinha de não sei o quê. Hum. Calotinha, filho, né? É aquilo, a mesma coisa, né? Não pode uma custar 100 vezes mais que a outra. Não, Então, aí não você dá. fala, poxa, né? Eu troco 100 vezes na calotinha. Você pega uma sonda Né? lâmpada, assim, você fala, nossa, você fica, né, meio de tecnologia, não sei o É, quê, tal, tal, tal. Mas mesmo assim, né, tem... É que eu fico pensando, você acha, na sua opinião, porque eu fico pensando, de uma época que, às vezes, as concessionárias fazem promoções, cara, que chegam no preço da autopeças. Eu falo, gente, sim. né? Ela tem, eu conversei com a concessionária, ela falou, olha, eu consigo dar 70% de desconto. Eu falei, como assim? Aí eu queria entender. Na verdade, você acredita que se a concessionária tivesse uma escala de venda, ou seja, ela estivesse vendendo muito para as oficinas, porque a oficina, por exemplo, ela gosta de comprar da concessionária. Ela tem até orgulho quando ela compra uma peça genuína da Não, concessionária, e ela compra da concessionária muitas vezes porque não tem opção. porque não sabe comprar aquela peça, não tem o catálogo eletrônico, Sim, sim, e sim, na sim. hora de identificar a peça, fica muito mais fácil para ela comprar na concessionária. E Sim, aí ela tem mas o desconto e sim, tem o sim, sim. prazo. Tem um prazo. Mas eu vejo os mecânicos, às vezes, se gabarem até para o cliente dele e falar assim: olha, eu coloquei uma peça no seu carro genuína. Entendeu? Porque ele faz questão de mostrar que ele é diferente do outro mecânico, né? Mas o que eu quis dizer, fiquei pensando, conversando com essa concessionária, eu falei, gente, vocês pensando, será que se a concessionária vendesse muito mais para as oficinas, ela não conseguiria ter um preço mais competitivo de uma maneira geral? Não é falta de escala? Sim, É? falta de até de marketplace adequado, trabalhar o nicho, né, de uma forma mais organizada, porque ela trabalha as oficinas da região, trabalha. Hoje, que a concessionária faz? Ela vende no balcão para as oficinas locais, tal, alguma coisa para fora e anuncia no Mercado Livre. Basicamente é isso. É. Existem algumas iniciativas, que até vou conectar você depois, para fazer um atendimento específico para reparador. Eu acho que aí faz É. sentido o desconto, faz sentido uma série de coisas.
É uma coisa que eu vinha falando com a Leandra até, eu falei, Leandra, eu preciso falar com a Coral, a gente tem um canal, porque como a Sueli fez uma catalogação muito forte das peças de concessionárias, né? E a gente tem um canal bom com oficinas, eu falei, gente, a gente podia montar um marketplace para vender peça de concessionárias para as oficinas, né? Eu acho que seria um canal, mas enfim, né? Uma coisa que eu ia te perguntar, Coral, de toda essa experiência que você teve, se você hoje, cara, né, falasse, Caporal, vamos montar uma oficina, meu amigo, se você fosse montar uma oficina hoje, um centro automotivo, né? E assim, a gente tem amigos em comum que tem oficina, né? O que você faria hoje diferente na oficina do Caporal que ele montaria hoje no Brasil? O que você faria diferente? Primeiro, eu gosto de atender nicho, né? Somente no Tá. B2C, eu acho que nicho é importante. Porque eu vou me destacar do resto. Então, eu vou olhar um carro que tem uma frota razoável, que o público que tem esse carro talvez tenha um poder aquisitivo bom, mas não leve mais na concessionária, alguma coisa assim, vou trabalhar esse nicho. Mesmo que o carro que seja um Toyota que quebre pouco, não importa. Qualquer, Não. né? E teria os processos da concessionária, de atendimento, de leve e trás, de carro emprestado, de uma série de conforto para o cliente, que o preço ficasse barato. Tá. Tá? Então, Ficasse mais barato da concessionária. que o preço para o cliente, a percepção Ficasse de legal. valor, a percepção Tá. dele de valor fosse tão alta que seja lá o que eu cobrasse, ia ficar barato. Uma outra coisa Entendi. que eu gosto, tem um livro que chama Clientes para Sempre. É do Carl Sewell. Sei. Boa Carl dica. Sewell é um concessionário americano, tá? E ele fala o seguinte: nenhum cliente que vá no meu balcão para pagar um serviço discute por menos de $100. Porque até $100 não foi de presente. Na hora. Não discuto. Meu Se ele está Deus. falando que por $100 a mais, $100 a menos, ou sei lá o que for, então tá tudo certo. Não tem problema nenhum. É seu. Tá resolvido. Entendeu? E isso você ganha o cliente para sempre. Né? Tem algumas coisas, algumas atitudes dessa, né? Entendeu? Eu vou contar um caso que aconteceu comigo, bem interessante. Eu comprei um A7 em Nova York por um amigo meu, de um A7 que foi recuperado. É pequena monta, mas o carro tinha sido arrumado, não muito bem arrumado, Hum. né? E levei ele rodando para Miami, Você estava onde? Nova York. Nossa, foi Nova York, Miami? Aí o carro deu problema, ó, Meu Deus. no meio do caminho. Quantos Onde eu quilômetros você fui? rodou? Quantos que rodou? Quanto que dá, não? Deixa eu pegar, mas deu 2 dias, sei lá. Tá, tá, E dia 7, estava bom, o carro era bom. tá. Aí eu parei, quando deu problema, e uma das coisas era pneu, além de tudo, além dos outros problemas, eu parei na concessionária. Zé, vou levar na concessionária. Cheguei na concessionária, o cara me atendeu muito bem, mas muito bem. Aí ele falou assim, olha, eu falei, eu quero trocar os pneus. Troca os pneus aí e tal. Ele falou, não, mas não é só pneu que tem esse carro. Vou fazer a lista aqui. Nossa, que É, medo. é. Tá. Ele falou, olha, mas eu vou cobrar os pneus de você. Tem 2 recalls. Tem mais isso daqui. Vai demorar quase. Eu deixei o carro de manhã até o final, até o meio da tarde para arrumar teu carro. Eu só vou cobrar os pneus de você. O recall e tudo mais, o resto eu vou fazer na garantia, tá tudo certo. Enquanto isso, você pega esse A8 e vai almoçar. Que maravilha, meu Eu já vou Deus. te dar os tickets do restaurante para você não ter que pagar. Você leva lá esse voucher no restaurante, tá? Vai com A8 no restaurante e almoçar. Meu, Experiência, você cara. acha que eu amei essa concessionária ou não? Meu Eu nem Deus do perguntei quando era o céu. pneu. Trocou, os quatro trocou, tá tudo. E eu saí com o carro tava outro carro, né? Óbvio. Dirigibilidade e tudo mais, que o carro, eles arrumaram o carro inteiro. O carro, pô, ótimo. Gente, que. Lavaram meu carro, tal. Não, lavar é normal hoje em dia, né? Todo mundo lava. Mas assim, eu saí com outro carro. Aí saí feliz para viajar para Miami, pô. Isso foi logo no Pô, começo. Eu tinha viajado lá meio-dia com o carro. Nem meio-dia com o carro, falei, esse carro tá uma merda, tá horrível, tá, vamos fazer com isso aqui. E aí foi assim, meu, mas eu nunca mais esqueço e conto para todo mundo essa experiência. Foi uma experiência nossa. maravilhosa, né? Foi maravilhosa. Saí com a minha mulher para almoçar, eu almoçando, E ele batendo pagou o papo, almoço pra você, pagou o cara. almoço para mim, Meu ué, Deus do entendeu? céu. Coisa maravilhosa, cara. E olha, eu não era cliente da concessionária, destacar isso. Eu não era daquele estado, certo? Eu não era nada. Você tinha um carro da bandeira que ele atendia.
pronto. E nem era meu, né? Comprei para um amigo meu. E arrumei tudo. Foi tudo ótimo. Então, Louco, cara. vale a pena, né? Então, Legal. mas assim, dentro do nosso modelo de oficina caporal, então, primeira coisa que você falou que você identificaria, então, um nicho que você acha que seria legal, por exemplo, uma determinada, por exemplo, montadora que você acredita que tem um perfil legal de clientes. Ou o carro premium, por exemplo, talvez, ou o carro, Tá, entendeu? Eu gosto de trabalhar nicho nesse B2C, porque se eu sou muito bom naquilo, tá, eu tenho como diferenciar, inclusive, no preço, né? Eu sim, sou muito bom naquele, especial, quando o cara vira referência. Esse carro você tem que levar lá. Leva lá que ele resolve. Pronto, acabou. tá, Eu tinha um Fusca, eu tenho um cara que é especializado em air cooled, né? Então ele tem todo, né, tal, não sei o quê. Pronto, todo mundo leva o carro lá. tá. Eu vou levar numa oficina normal que conserta a Fusca, porque todo mundo conserta, de certa forma. Sim, é, Os mais novos não, mas os mais antigos é, consertam. Mas eu pago mais caro nesse cara. é. Fácil, fácil. Então, é assim, trabalho nicho. E segundo, ter processos, né? Hoje tem bons processos nos funcionários. Então, pegar os processos, porque não custa nada, é só treinar, aprender, Mas, escrever. cara, onde que ele Né? aprende processo? Onde quem? A oficina, por exemplo, o Aí caporal a sabe. Mega Dealer ensina. Pode indicar. Processo como oficina? Claro, de recepção, Opa! de todo o processo até de gestão de oficina. Está no meu livro aquilo ali. Aquele livro é Não, matéria tá, da mas Mega olha, Dealer. é o seguinte, você corre Então, o risco de oficinas controlar, ligarem para você. não tem problema, ótimo, vou atender. É um prazer. É assim, fazer o gerenciamento da oficina, né, buscando produtividade e eficiência, é o básico. Quanta gente trabalha só por job e não marca hora? Tá. Né? Não dizendo que tem certo ou errado, mas como é que você aproveita melhor o teu estoque de horas disponíveis do mecânico, né, sem controlar as horas dele? Eu não sei fazer isso. É impossível. Sem É, controle de produtividade, né? exato. Então, eu sabia, eu tenho estoque de horas disponíveis, né? Eu tenho as horas vendidas e as horas trabalhadas. Como essas 3 horas se relacionam, vai me dar um modelo de gestão. Então, eu falei da ponta, da recepção, de como fazer a gestão da oficina. Eu fui gerente de serviço. Eu brincava. Não vem dizer para mim se a roda é redonda ou quadrada, que não me interessa. Eu sei que esse cliente saiu, ele retornou tantas horas depois. E você está com um índice de retorno assim, entendeu? Então, eu vou ter que contratar um controlador de qualidade para você? Então, é justamente isso. E você vai ter retrabalho, eu não vou te pagar a hora. Então, isso que eu controlava. Eu não controlava a concessionária, mais na concessionária, troca de peça, né? Preventivo, mas eu tinha que fazer a gestão. Eu tinha 30 boxes, não sei quantos mecânicos. A gestão desse povo todo trabalhando, porque na concessionária, por exemplo, sempre que você vê dois mecânicos conversando, eles estão na boqueta de peça, batendo papo, perdendo tempo. Não, e tem outro lance, assim, às vezes você abre uma OS, você precisa de 10 itens, você tem 8. O cara joga a OS para lá, fala assim, não vou, esse carro não dá Nossa. para pegar. Entendeu? Então tem uma série de coisas que você tem que fazer a gestão. Então, como fazer a gestão de uma oficina, isso a gente sabe muito bem, a gente ensina, mostra como é que é, tem tudo documentado, mas precisa de marcar as horas. Eu preciso abrir OS para todos os carros que entram. Preciso encerrar as OS no final do mês dos carros que já foram embora, porque muita gente deixou OS em aberto. Eu preciso encerrar as OS, preciso fazer controle de tudo isso. É uma gestão do negócio. Né? Isso eu posso ajudar. O que a gente não ajuda é na parte de técnica, né? De consertar o Sim, carro. sim, 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 Não é sim, isso sim. não. Mas você acha, por exemplo, que uma oficina hoje, que é, vamos até usando a separação que você colocou agora, ela sendo boa tecnicamente, você tem bons mecânicos, bons equipamentos, etc. Às vezes Ela você não tem. tem gestão. Não tem gestão. Então, esse cara, né? O Zezinho, meu amigo, um cara gente boa, um bom técnico, oficina de longa data, mas ele não está tendo o desempenho que ele gostaria, por exemplo, na gestão da oficina dele. Não sabe o que fazer. Você acha, por exemplo, que se ele passasse pela Mega Dealer num treinamento, ele trabalharia com processos semelhantes ao da concessionária e ganharia mais dinheiro? Se ele tiver um software que ajude, sim. Porque ele precisa Tudo ter um bem. sistema. A Você gente faz conhece junto, algum? não tem problema. Você conhece algum? Eu Então, garanto porque software, assim, já garanto treinamento. porque eu fui ajudar um amigo meu que tem oficina. Aí eu falei assim: você marca as horas? Não, não marca. Você abre o S para todo mundo? Abre. E como é que você cobra? Para o job, para o trabalho. Mas como é que você paga o mecânico? Também, pela hora que ele fatura. Tá, mas ele poderia faturar mais ou menos? Ele está trabalhando todas as horas dele ou menos? Não sei dizer. Eu falei, então, e como é que você diferencia os mecânicos? Só porque eles faturam?
Porque muitas vezes você está faturando muito com aquele mecânico e perdendo o cliente na ponta, porque ele está colocando lá, né? Então, você tem que olhar bem isso. Não estou dizendo que você não tem que cobrar caro, pode cobrar, não tem problema, mas ó, você tem que ter um controle de cada box e de cada mecânico. Você trabalha com time de trabalho? Não, o que é isso? Ué, você tem alguém que supervisiona aquele grupo de mecânicos ou não? Né? Tem um mecânico para cada box ou tem mais de um mecânico para cada box? Cada coisa dessa, você tem que saber o que fazer. E como fazer a gestão disso. E como medir. Porque só melhora uma coisa que você mediu. Se você não mediu, você não sabe o que vai melhorar. Não, você não mediu. Então, você tem que medir o básico, tempo todo o que você está fazendo para ir aprimorando, né? E aí, às vezes, o mecânico demora demais para fazer um serviço porque não tem conhecimento técnico. Tem que treinar o cara, né? Na parte técnica. Ou seja, ele está demorando demais porque ele demorou para dar um diagnóstico, ele fez muito tentativa e erro, né? Tira uma peça, colocou outra, e aí ele vai pegando peça no pano de peças e jogando de volta, etc. Né? Então, isso acontece. Eu vivi muito isso, entendeu? E é uma loucura, sabe por quê? Lógico, você está envolvido hoje muito em concessionária e vendendo carros. Mas tem um movimento muito forte que você vê na internet, cara, impressionante. Por quê? A gente tem, em empresas de peças de serviço no Brasil, estima-se, fora o sindicato que dá uns números malucos lá, mas a gente chega perto de 300 mil empresas. Cara, é um negócio exorbitante, cara. Entre assim, a autoelétrica, nego que trabalha com ar-condicionado, nego que trabalha com som, oficina, auto center, e vai embora. Existe como é o mercado, e a gente foi pesquisar, tirando materiais de construção, loja de roupas, restaurantes, é o maior negócio que tem no Brasil. É muito grande, né? Lógico, tem outros segmentos, por exemplo, o cabeleireiro, tem coisa que é muito pulverizada. Mas, enfim, é um grande negócio que a gente tem no Brasil. Farmácia tem 80 mil. Então, você vê que é um negócio importantíssimo. Você vê, né? Triplo. Bom, e o que eu quero dizer para você é que, então, na internet está fervendo de gente falando o quê? Ô, mecânico, você que não está conseguindo ganhar dinheiro, você que não sei o quê, não sei o quê, eu vou te ajudar. O que aconteceu? Um movimento, e eu tenho um grande parceiro que está se dando muito bem com isso, mas o cara é muito competente também, não é à toa, mas um monte de gente que montou um bom auto center, que está ganhando dinheiro, e ele começou a replicar isso. Porque gente, ele vê, por exemplo. Educação, né? E ele está vendo um monte de gente, assim, apurado, um cara desesperado, montou oficina. É aquela história, aqui eu costumo dizer, né, cara? Microempresa no Brasil, quebrou o CNPJ, quebra o CPF junto, aquele rebu, né, cara? Pronto. E ele tem, então, os discursos na internet são muito fortes em relação ao cara, por exemplo, sobreviver, entendeu? Mas ninguém faz isso que eu estou falando. Eu vejo, desculpa, falar ninguém é muito forte, né? Mas eu vejo pouca gente deve fazer isso que eu estou falando, assim. E você consegue criar KPIs, indicadores, para cada área da tua oficina, para saber e controlar o que você está fazendo de melhor ou pior. E isso junto com um sistema de gestão eficiente, né? Porque você tem que registrar tudo no sistema, tem que fazer apontamento, tem que fazer tudo, você sabe muito bem. Sim. Agora, eu não sei se esses caras ensinam isso. Porque o que eu vejo por aí é uma outra coisa, entendeu? E começa no princípio assim, não, você não pode cobrar mais do que você está fazendo, aquela coisa toda. Isso está certo, para mim é óbvio. Né? Questões éticas aí. Questões éticas. Né? Para mim isso é óbvio. Estou dizendo assim, tem KPIs claros, né? Inclusive para o recepcionista. Né? Tá claro isso daqui? Então, é importante. Não, então, não, porque eu fiquei pensando aqui, passou na minha cabeça o quê, Caparal? Se você acha isso possível, né, cara, é um movimento que passou na minha cabeça aqui, de começar a uma experiência de... outra coisa, estou pensando alto aqui. Você acha, por exemplo, que uma oficina que queira passar por um treinamento para se tornar mais competente, desde o atendimento aos processos dela, mas é uma microempresa. Isso. A Mega Dealer está acostumada a treinar concessionárias. O cara da oficina não vai conseguir comprar um treinamento da Mega Dealer. Puxa, hoje em dia, com as ferramentas que tem de treinamento online, de uma série de coisas, é só ele se esforçar um pouquinho, ele consegue. E quem tiver dúvida, entra no chat GPT, acho que tem que ser pago, mas hoje em dia acho que está tudo liberado, vai lá no Pergunte ao Caporal e pergunta qualquer coisa de oficina que eu respondo. É grátis. Que legal, cara. Então, eu respondo qualquer coisa baseado na minha literatura. Então, qualquer coisa. Como é que eu torno meus mecânicos mais produtivos? Quantas OS um recepcionista tem que abrir por dia? Qual o ticket médio que tem que abrir para OS na sua região, na sua marca? Eu respondo tudo. Nossa, que legal, cara. Gostei disso. Mas eu também achei muito legal essa opção. Eu acho, enfim, a gente não vai conseguir falar disso aqui, mas eu queria depois conversar mais sobre a Mega Dealer e treinar oficinas.
Perfeito. Achei Vamos. muito legal essa sua ideia. Então, resumindo, a oficina do Caporal, ela teria nicho específico para conseguir atender um público, lógico, que seja capaz de pagar o seu ticket que você acha interessante, e com processos bem estabelecidos e um bom sistema de gestão, você aí montaria sua oficina. Claro. E vou dizer para você, não existe nada, nem venda de carro, que dê mais dinheiro que a oficina bem montada. Meu Deus do céu, Porque a oficina, ela é recorrente, é né? verdade. E a única limitação dela é a escalabilidade. Porque você precisa de mais espaço, ou mais turnos, ou mais mecânicos. Mas isso se dá um jeito se você tiver demanda, né? Sim, com demanda. Entendeu? Então é assim, é um excelente negócio, a margem é muito boa, é tudo bom. Você tem que saber trabalhar direito. Que legal. Caporal, e outra coisa, porque a gente está olhando esses livros. Mostra esses livros pra gente aí, pro pessoal poder comprar os livros do Caporal e aprender com ele. Fora, você viu a dica, hein, gente? Chat GPT, ou talvez no Gemi, não sei. É o Pergunta ao ChatGPT. Caporal. Pergunte ao Olha lá. Caporal. Tem esse Olha lá. daqui. Esse Qual que é sobre esse aí? Qual que é oficina. o primeiro que você mostrou aí, Como Caporal? conquistar 100% de fechamentos. Olha, bem legal. Como ultrapassar 100% de taxa de absorção. Aliás, todo mundo sabe o que é taxa de absorção? Por exemplo. Conte pra gente. Não vai contar? Tem que ler o livro? Lê o livro. E esse daqui é o manual definitivo para converter vendas, leads em vendas de veículos. Que legal, 100% dos leads em Meu vendas. Deus do céu. Olha, Caporal, realmente, cara. Agora baguncei tudo aqui. E o ano que vem eu estou lançando um dia sobre peças. O ano que vem já está quase pronto, mas eu estava muito cansado de escrever, já chega. Então, Caporal, cara, show de bola. Obrigadão mesmo, velho. é um prazer falar com você. Show. Gosto muito. Tá bom? Tá bom? Apareça Grande abraço pra mais. você, cara. Tá bom, aparecer. Tchau. Um abraço. Abração pra você, cara.